Vamos, muito bom dia. Bom dia, como é que vocês estão, gente? Hoje, mais uma live. Pessoal, Romanos 9, live 9. Seguimos com as cartas de Paulo. Você tá bem, cara? Como é que você tá? Sobrevivemos a mais uma semana. Ventania, chuva, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas também, fala, Matheus. Bom dia, cara. Chegamos ao tão esperado sábado. Apesar de que todos os dias são esperados, né? A gente tem que ser grato dia após dia e obter nosso descanso dia após dia. Mas é tão bom estar no sábado, cara. Tão bom a gente aproveitar o nosso final de semana. Mas me conta aí, como é que você vai aproveitar esse final de semana? Será que rola praia hoje? Não sei. Vambora. Gente, seguinte. E aí? Já tomou? Tem que beber, cara. Bebe, faz bem pra ti. Faz muito bem, tá? Pessoal, hoje, Romanos capítulo 9. Meus parabéns porque você chegou até aqui. Chegou até aqui lendo comigo, lendo com a gente 9 dias seguidos. Então a gente vai cada dia mais crescendo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Crescendo com Ele, porque Ele acredita em nós maior do que qualquer pessoa. Ele está com a gente nessa batalha, nessa guerra, nessa caminhada. Então confie nele que a gente vai conseguir chegar lá, dia após dia, sendo renovado por ele. Então, se você está chegando agora e não está entendendo por que Romanos 9, seguinte, a gente fez um compromisso. Todos os dias às 7h13 da manhã, está aqui junto com o Pai para estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra dele. Fala, Gabi, como é que você tá? E assim a gente vai aprendendo cada dia mais. Fala, Joab. Se você não viu ainda as lives 1, 2, 3, volta aí no perfil. Volta no perfil e começa a ver, pra gente aprender junto cada vez mais, entendeu? Pra gente começar a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu sei que a correria do dia a dia às vezes te impede de você ter esse momento com ele. Então, assim, transforma isso aqui numa oportunidade para você estar conhecendo um pouco mais sobre ele, para você estar podendo estar compartilhando sobre ele aqui junto com a gente. Tá todo mundo com o mesmo propósito, em união, para saber que Deus é poderoso para fazer muito e muito mais. Pessoal, a pergunta que eu quero te fazer, mas antes dessa pergunta, gostaria de estar orando pela vida de vocês. Muitos trabalham hoje, outros estão já descansando, mas vamos pedir ao Pai que a gente tenha um dia abençoado para Ele. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma vez no nosso compromisso com o Senhor, porque nós sabemos agora que fomos chamados para viver o melhor contigo, Deus, porque antes éramos como ovelhas levados ao matadouro, mas agora somos declarados co-herdeiros com o Santo Espírito, Pai. E através dele, que todas as nossas súplicas são levadas para o céu, Pai. O bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo, mas o mal de vez em quando consegue vencer. Nós sabemos, ó Pai, que através da sua graça nós fomos libertos. Deus, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Tudo isso nós aprendemos, ó Pai, ao longo desses dias, e que essas palavras possam estar no nosso coração. Pai, vá sobre a vida e a casa de cada um que está escutando neste momento. Eu não sei se é manhã, tarde ou noite, mas Tu sabe. Eu não sei quais são as dificuldades, mas se Cristo venceu o mundo, é para que você e eu pudesse estar aqui neste momento glorificando e sendo grato pelaquilo que Deus fez por nós. Então, amigo, amiga, continue, porque Deus tem algo muito maior para a sua vida. Show, gente! Vamos nessa! Vocês têm Bíblia aí? Capítulo 9 de Romanos. A palavra de Deus diz assim:
O apóstolo Paulo ele começa esse capítulo dizendo estas palavras, que tem como título Deus escolhe Israel. Digo-lhes a verdade, tenho Cristo como testemunha, a minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza, angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos e judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Ele está expressando aqui, olha, eu poderia estar fazendo isto, para que, se eu fizesse, vocês pudessem ser salvos com Cristo, eu faria, para ver a dedicação dele. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-la e receber suas promessas. Versículo 5. Do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto a sua natureza humana, era israelita. Olha que legal. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno e amém. De novo, do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto a sua natureza era israelita, o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, mas apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido, voltarei por esta época, a Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida e de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos, antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta suas obras que praticam, boas ou má, e os chama. Foi dita a Rebeca, seu filho mais velho seguirá o seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser, porque se eu separo seu filho desde o ventre da minha mãe, é porque eu tenho propósitos na vida dele e mais, neste caso aqui, em toda a sua geração. Deus não faz as coisas de modo avulso. Ele tem um propósito para cada um. Por mais que a gente não entenda, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Amém? Versículo 16, continua a palavra de Deus assim. Portanto, a misericórdia depende não apenas de Deus, e não de nosso desejo nem de nossos esforços, pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó, eu o colocarei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome em toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Deus podia muito bem ter resolvido tudo lá no Egito com o Faraó. Mas ele falou, não, para seguir os meus propósitos, eu prefiro deixá-lo com o coração endurecido. Porque esta é a minha vontade. Tá entendendo? Nós, terrenos aqui, não entendemos muitas vezes. Mas tudo tem o seu propósito. Tudo tem a vontade de Deus.
Quanto mais a gente entender que a vontade de Deus é que tem que prevalecer em nossa vida, a gente começa a caminhar cada vez mais com Ele e as coisas começam a parecer mais seguras. A gente fica buscando segurança em todo o tempo, em coisas, em pessoas, mas a gente esquece que a única segurança que tem de verdade é naquele que salvou, que nos salvou. É naquele que nos dá o fôlego de ânimo de vida, todos os dias, dia após dia. A confiança plena nele é que vai fazer a gente começar a caminhar com mais segurança neste mundo. Então, eu te convido neste momento a realmente largar o controle da sua vida e começar a confiar naquele que separa desde o ventre, começar a confiar naquele que endurece, confiar naquele que tem promessas, porque aí sim as coisas acontecem na sua vida. Seguindo, versículo 16: portanto a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços, pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar em meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração dos outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para tentar discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O olheiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial a outro para uso comum? Olha você, criatura, querendo falar com o Criador. O olheiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer o vaso para uso especial e outro para uso comum? Uau! O olheiro não pode usar o mesmo barro para fazer um vaso especial e um vaso comum? Ele sabe de tudo. Aquilo que parece ser contraditório, aquilo que parece ser não certo, tem o seu propósito. Deus é Deus em todo o tempo. E no versículo 22 o apóstolo Paulo ele continua: da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles nos quais ele tem misericórdia. Aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhe foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente, aleluia, será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra mensagem: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Deus faz as coisas Deus faz as coisas perante a sua vontade. Apesar de ser filho de Israel,
apesar de ser filho de Abraão, não quer dizer que está nos planos de Deus. Cada pessoa tem um plano separado com Deus. Cada pessoa tem um direcionamento que vem dele. Nosso papel é acreditar que estamos seguindo aquilo que Ele quer pra gente. Separa desde o ventre, escolhe endurecer, escolhe ter paciência, escolhe julgar, escolhe disciplinar, é com Ele. A gente tem que entender cada dia mais. Eu tô mal, tô triste, eu tô chateado. Continua fazendo. Nossa, pequei, perdão, Senhor, perdão pelo meu momento de fraqueza. A minha natureza, ela falha, pecaminosa, Pai. Mas eu acredito nas promessas que um dia o Senhor separou na minha vida. Eu sei que por isso eu vou passar, Pai. O começo é tortuoso, o começo é difícil. Mas quando você pega a tração, quando você pega a velocidade, é difícil de alguém te parar. Então, nesta manhã, tenha certeza que se Deus te chamou desde o início, você irá chegar lá. Basta você mesmo acreditar nas promessas que Ele te fez. Basta você mesmo acreditar que Ele é o combustível para a sua vida. Então continue, amigo. Continue, amigo. Vamos lá, gente. Seguindo. Vocês estão entendendo até aqui? Fala para mim aí no comentário. E bebe água. Água é importante. Vambora. Quem chegou por aqui? Alax. Como é que você tá? Bem? Vamos nessa. Versículo 30. Tem como título A incredulidade de Israel. O apóstolo Paulo, ele continua. Que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justo por meio das suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os fará tropeçar, uma rocha que os fará cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. A rocha fundamental. A fé que temos que ter nele, justificados, o justo viverá pela fé. Acreditar nele, a pedra que te faz ser forte, fundamental, angular, aquela que dá base, Jesus Cristo. Aleluia! Mais uma vez eu fico muito feliz de encontrar referência. Agora sim tem base. Gente, versículo 9 basicamente ele vai falar sobre como Deus escolhe a Israel como povo, como descendência. Fala sobre a separação ali de Jacó e Esaú, filhos da promessa, mesmo sendo do mesmo pai. Cada um tem seu direcionamento, cada um tem a sua missão. Quanto antes a gente entender que não é sobre a gente, quanto antes a gente entender que é sobre a presença e vontade do Deus Altíssimo, as coisas começam a acontecer. O Pai tem algo grandioso para fazer na sua vida. Basta você acreditar que aquilo que Deus separou um dia irá acontecer. Basta você acreditar que pode vir qualquer dificuldade, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer um contra ti, mas o amor de Deus prevalecerá. Porque nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os demônios, nem a existência de hoje, nem o que virá do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nada, toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Dificuldades vêm para trazer a esperança, que traz o caráter aprovado, que nos ama em Cristo Jesus. O combustível que a gente precisa é mudar um pouco a nossa mentalidade, entender que os desafios virão, que vão ser para o seu crescimento, mas qualquer coisa que seja criação não será capaz de te desviar dos caminhos do Senhor. Eu quero liberar a palavra de Deus na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua faculdade, trabalho, escola, qualquer lugar que você for andar. Desafios virão, prepare-se, mas o Deus que um dia nos libertou do poder do pecado, nesta manhã, quer te convidar para viver uma vida de plenitude com Ele, quer te convidar a viver uma vida em segurança com Cristo Jesus, porque se um dia Ele venceu o mundo foi por mim e por você. Então acredite nesta palavra, temos um chamado de Deus desde o ventre. Somos escolhidos para segui-lo, somos escolhidos para replicar e copiar a Jesus Cristo, que é o nosso modelo de vida. Continue dia após dia. Não importam as circunstâncias, não importa qualquer coisa da criação, jamais irá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Continue, dia após dia. Nada vai te parar. Deus olha lá do alto e vê quando você começa a caminhar e fala: isso, filho, continua e continua. Porque sobre a mente eu ponho uma pedra, que é aquela que será a principal. Em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Fala, Mateus. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Bem, pessoal, esse foi mais um capítulo. Espero que vocês também receberam algo de Deus nessa manhã. Transmita essa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Pessoas que estão precisando entender que foram chamados também desde o ventre da mãe para seguirem o caminho de Jesus Cristo. Compartilhe aqui nesse botão de compartilhar. Chama ele aqui no arroba, bota o arroba dele, dela. Compartilhe com seus amigos e vamos crescer junto. A gente já está no capítulo 9. Amanhã vamos para o capítulo 10. Seguindo cada dia mais em conhecimento da palavra de Deus, que você possa aplicar isso e por onde você andar, seja sal e luz deste mundo. Bem, pessoal, eu gostaria de fazer um convite para você que está me escutando neste momento. Se você entendeu que esta é a pedra fundamental e que acreditando nela você não será envergonhado, que acreditando nela você descobriu que é chamado por Ele, agora você decidiu seguir este caminho, eu te convido, eu te faço esse convite. Você acredita que a partir deste momento, Jesus entrando em sua vida, tudo irá ser transformado? Agora você vai ter mais um fôlego de vida para poder seguir? Então feche seus olhos comigo neste momento e repita essas palavras. Pai, entendi que o Jesus que Ele tanto fala é este que eu preciso, a resposta para tudo que eu tenho te perguntado. E por isso, desejo segui-lo, desejo caminhar junto com Ele.
eu aceito como meu único e suficiente Salvador. Que a palavra de Deus possa te abençoar nessa manhã, que você possa ter um final de semana abençoado. E mais uma vez, se você não viu ainda os outros vídeos dessa série, As Cartas de Paulo, Romanos, vê aí no perfil, tá tudo separadinho, do 1 até o 9, e vamos seguir neste desafio. Te convido a também convidar mais um amigo seu, compartilhe com ele, se você quer o resumo deste capítulo, eu adoraria estar disponibilizando para você, e vamos seguir sendo cópias de Jesus. Amém? Tamo junto, gente. Até amanhã. Tenha um bom dia.